amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui uma vez mais na nossa congregação central, hoje quarta-feira, para ouvirmos mais uma reflexão da palavra que será gravada e ministrada neste momento com o nosso companheiro, presbítero Jocely dos Santos, pastor da congregação lá do Palmeira. Neste momento quero convidá-lo para estar trazendo para nós uma reflexão da palavra do Senhor. Amém, queridos. Também vos cumprimento com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, alegres pela oportunidade de poder falar do amor de Deus, expressar aquilo que o Senhor Deus tem colocado no nosso coração. E nessa noite, sem mais delongas, gostaria de convidar os irmãos para fazer uma breve leitura da palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos 1, 2 e 3. São versículos conhecidos, a palavra do Senhor que sempre estamos pregando, sempre estamos ouvindo. Mas, queridos, a palavra do Senhor ela se renova a cada momento e em todo tempo ela é para nós refrigério. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esta é a base da palavra do Senhor, que vai nos falar acerca da fé que nos leva a crer naquilo que nós ainda não alcançamos, naquilo que nós ainda não vemos, mas daquilo que arde em nosso coração por conta de que a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. Queridos, quando nós falamos de fé, nós podemos imaginar e entender que fé ela é um sentimento natural humano. Nós temos a fé, chamada fé natural, que nos faz acreditar naquilo que vai acontecer em momentos próximos ou que vai acontecer daqui a alguns dias. Nós trabalhamos e imaginamos que no final do mês receberemos um pagamento por aquilo que trabalhamos. Isso é um tipo de fé, porque senão não trabalharíamos. Enfim, nós cremos que vai chover, mesmo que estamos vivendo um período de sequidão. Cremos que o verão virá, mesmo que estamos vivendo em tempo de frio. E isso é uma fé, é uma forma de crer naquilo que ainda não aconteceu, mas que temos uma certeza de que vai acontecer. Essa é a fé natural do homem. Porém, queridos, quando a palavra de Deus fala de um tipo de fé, vai nos levar a algo mais profundo, que foge daquilo que nós consideramos humanamente como real ou irreal. É uma nova definição daquilo que é real. A fé é a firmeza, é o fundamento sólido, é a certeza de que alguma coisa que nem sequer existiu ou nem sequer aconteceu, um dia há de acontecer. E por esta mesma fé, a palavra do Senhor diz que nós cremos que os mundos foram criados, de maneira que o que nós estamos vendo não foi feito daquilo que é aparente, porque é certo que a palavra de Deus diz que os mundos foram criados pela palavra do Senhor. E nós vemos, queridos, que a fé então é algo que pode ser moldado, acrescido, é algo que pode ser modificado, é algo que tem estágios. Mas, amados, também na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo de número 17, 10, versículo 17, vai dizer o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Eu quero parar neste ponto, primeira parte do versículo. A fé vem pelo ouvir. É claro que o apóstolo, ele escrevendo aos Romanos, ele está falando da fé que vem pelo ouvir o Evangelho,
A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, que vem do Senhor. E essa fé, ela nos leva diretamente ao encontro de Deus. Mas vamos parar na questão fé pelo ouvir. E aí nós temos um outro gume desta faca, chamada fé. Porque nós podemos crer naquilo que é bom, ouvindo aquilo que é bom e sermos prósperos. E podemos também crer naquilo que não é bom, ouvindo aquilo que não é bom e entrarmos por caminho de desgraça. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Queridos, nos dias atuais, é fato nós ouvirmos noticiários em que tudo vai mal, tudo acabou, a esperança se foi, os problemas chegaram, o mundo parou, não há esperança. E essa notícia, ela tem martelado mentes e corações todos os dias, a todo tempo. E nós estamos vendo, a partir do que nós estamos ouvindo, daquilo que a sociedade está ouvindo, nós estamos vendo as pessoas ficarem doentes, as pessoas perderem a paz, perderem o equilíbrio, perderem o foco, perderem a esperança na própria vida. E isso, irmãos, eu falo com tristeza, porque o que nós estamos escolhendo para nós? O que nós estamos ouvindo? É fato que, se deixarmos de ouvir a palavra do Senhor, se deixarmos de ouvir a voz de Deus, nós vamos começar a escorregar neste caminho de lamaçal chamado mundo. Provérbios, ele vai dizer, eu não lembro qual provérbio, mas ele diz assim, que a espera muito longa, ela provoca queda no coração, ela provoca falta de fé. Mas, queridos, em que estamos fundamentados? Em que estamos firmados? Tem um fato interessante que Lucas registra no seu Evangelho, capítulo de número 3. É algo que parece até estranho, irmãos. Mas observe o que é a falta de fé que advém no decorrer dos dias e os riscos que nós corremos como seres humanos de alimentar a nossa alma daquilo que não é a palavra de Deus, daquilo que não é realidade que nos traz paz, para nos alimentarmos daquilo que nos traz podridão de espírito e doença aos ossos. Queridos, Marcos, ele vai escrever no seu capítulo de número 3, a partir do versículo 20, uma história interessante. E ele diz que foram para uma casa, Jesus e seus discípulos foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de maneira tal que sequer podiam comer. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está louco. Mais à frente, o mesmo capítulo se segue, e aí Marcos vai escrever o seguinte: e chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele e disse, eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E aí nós vemos o Senhor Jesus, ele dá uma resposta meio que dura, ele diz assim, olha, quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta, ele diz assim, olha, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra do Senhor e que as cumprem. Esses são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, esses são minha família. Mas, queridos, o que é interessante nessa passagem é que, um pouco antes, diz que os parentes do Senhor Jesus o saíram para o prender como se ele estivesse louco. E em seguida eles chegam ao lugar onde Jesus estava reunido. Quem eram esses parentes? A mãe e os irmãos. Provavelmente mais alguns parentes, primos, haviam se aliado a essa multidão que tentava buscar o Senhor e trazer de volta para casa à força. Mas, queridos, o que levou Maria a tomar uma atitude como esta? Nós vemos no princípio, quando o Senhor Jesus foi apresentado no templo, havia uma profecia, e Simeão, ele apresentando o Senhor Jesus, ele fala acerca daquele menino, ele fala acerca da obra que seria feita, da restauração que seria feita em Israel, no mundo, por conta daquele menino, daquela criança, e a palavra diz que Maria guardava tudo aquilo no seu coração.
passou. O que Maria estava ouvindo agora como mãe humana era que os fariseus iriam matar o seu filho, era que o Senhor estava correndo perigo, é que ele tinha enlouquecido porque estavam enfrentando todo um sistema. E nessa voz que ecoava aos seus ouvidos, a fé foi perdida, a esperança foi perdida, e o Senhor foi tido como louco pela própria mãe e irmãos. Isso talvez tenha trazido consequências duras para ela no final, porque ela teve que sofrer a dor de ver o seu filho ser crucificado e transpassado, e a falta de esperança a fez sofrer, porque ela dizia assim como os outros: acabou. Nós vemos o discípulo apavorado, o discípulo cheio de euforia, o discípulo que estava à frente dos demais discípulos. Ele, certa feita, disse: Senhor, Tu és o Cristo de Deus. E esta revelação foi dada a ele pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E o Senhor disse assim: bendito és tu, Simão Barjonas, porque o que tu falaste agora não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o Pai. Esse mesmo discípulo, irmãos, ele ouve tudo aquilo que o Senhor Jesus falava para ele: olha, é necessário que eu padeça, é necessário que eu seja crucificado, mas olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos. Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado. Então disse Pedro: não há mais o que fazer, vamos voltar às velhas práticas. Eu sou pescador, vou voltar a pescar. E os demais discípulos disseram: vamos nós também. Queridos, a falta de fé, quando nós perdemos a esperança, as nossas atitudes passam a ser incoerentes com aquilo que cabe àquele que vive pela fé. E isso é um perigo muito grande. E ele vai e tenta a noite inteira apanhar uns peixes, como de costume. Voltou às velhas atividades, voltou ao caminho do passado. E eles batalham sozinhos a noite inteira. E na manhã seguinte eles voltam à praia e encontram um homem que pergunta: filhos, tens alguma coisa de comer? E Pedro e os discípulos disseram: não temos nada. Trabalhamos a noite inteira e não temos nada. E o Senhor Jesus mais uma vez dá uma ordem: lança a rede à direita, e eles lançam a rede e apanham uma quantidade de peixe exuberante. E Pedro se assusta, porque embora Pedro tivesse morado com o Senhor, irmãos, olha só o que é a falta de fé, olha só o que é a incredulidade. O Senhor Jesus era hóspede de Pedro, ele viveu com Pedro, viveu na casa de Pedro, e naquele momento Pedro se via sem esperança. E Pedro desespera porque ele percebe que tinha errado mais uma vez. Ele tinha negado o mestre e agora voltava às velhas práticas, e ele se assusta quando os peixes vêm para a sua rede e eles voltam à praia e há um peixe assado sobre as brasas. E o Senhor Jesus diz para eles assim: ó, vinde e comei. E eles não ousaram a perguntar: quem é, Senhor? Porque eles sabiam que era o Senhor. E neste momento a consciência volta e nós descobrimos: faltou fé para caminhar. Queridos, a falta de fé, ela pode nos levar a caminhos sem volta. Ela pode nos levar a murmurar e a blasfemar de Deus como o povo do deserto. É necessário que creiamos, queridos, que o Senhor ele é poderoso para nos dar vitória em meio ao caos. E voltando à carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo acerca de muitos homens que foram muito bem sucedidos em tempos de dificuldade, porque creram. Nós vamos ver Abel, que ofereceu o melhor sacrifício porque creu. Nós vamos ver Abraão oferecendo o seu filho porque creu. Nós vamos ver homens e mulheres que, por crerem na promessa do Senhor, ainda que tão longe estavam deles
ainda que sem alcançar a promessa que o Senhor tinha feito, eles morreram crendo que o Senhor o daria a pátria gloriosa prometida. Esses homens e mulheres entraram para essa galeria gloriosa de heróis da fé, porque esta fé lhe foram imputada como justiça. E nós hoje temos exemplos desses homens, temos o Espírito Santo de Deus que testifica conosco, que habita em nós e que nos faz ver a cada dia o mover de Deus em nosso favor, e às vezes nós paramos de crer por conta das circunstâncias. O que está falando mais alto no nosso coração nesses dias? Preciosa palavra de Deus ou os borbulhos que vêm de fora? São muitas vozes, queridos, são muitas vozes. Ouça a voz de Deus no meio das muitas vozes, porque só a voz do Senhor pode nos fazer seguir em paz em meio à guerra. E quando nós ouvimos esta voz, a voz do Mestre, nós vamos perceber que, ainda que a nossa noite foi dura e estamos cansados, mas há um peixe e há pão preparados pelo próprio Senhor para nos socorrer. Portanto, queridos, viver por fé é viver crendo na palavra de Deus, é viver examinando estas palavras e crendo nelas, e vivendo conforme o que ela diz. Não deixar que o tempo e a espera endureça e enfraqueça o nosso coração para pecar, mas que a palavra do Senhor nos guie com força e vigor, até que a preciosa promessa do Senhor se cumpra, porque a trombeta vai soar e aquele glorioso dia está próximo. Creia na palavra do Senhor e viva por ela, e os nossos dias serão em paz. Que Deus em Cristo